Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 22 de outubro de 2024, pelo calendário civil da Era Comum. É o dia 20 de Tishrei, 5.784, a contar da criação. Estamos no terceiro dia da semana, é o terceiro dia para o Shabat. Então, nós estamos aí na nossa sequência de preparação para o Shabat, o sagrado dia. E também, hoje nós estamos, até o pôr do sol, nós estamos no sexto dia de Sukkot. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é o sétimo dia de Sukkot. E ao pôr do sol de amanhã, quarto dia da semana, até o quinto dia da semana, ao pôr do sol, estaremos então no oitavo dia, conhecido como Shemini Atzeret, e junto com ele teremos, Simchat Torah, a alegria da Torá, onde nós estaremos aí amanhã, quarta-feira, nós estaremos a partir das 20 horas, reunidos na nossa sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, para as nossas preces da noite, para estarmos mais uma vez dentro da nossa sucá, e estarmos ali completando o oitavo dia, como nos fala em Levítico capítulo 23, do verso 33 até o verso 44, que fala sobre Sukkot, e fala que o primeiro e o oitavo dia são sagrados, Então, é necessário ter essa reunião solene no oitavo dia. E por isso, amanhã, quarta-feira, quarto dia da semana, justamente em preparação para esse oitavo dia, o Shemini Atzeret, teremos o acendimento das luzes especiais do oitavo dia de Sukkot, às 17 horas e 55 minutos. Nós estaremos diretamente da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, transmitindo esta reunião a partir das 20 horas, da Cidade Sem Limites para o Brasil e as nações, nesses dias aí que nós temos feito algumas lives, de Sukkot, celebração do Shabat, etc. Nós tivemos aí conexão com a Flórida nos Estados Unidos, a conexão com Portugal, tivemos conexão com a cidade do México, lá no México, também tivemos conexão com o Chile, através da Yaritza, tivemos aí conexão com alguns países estrangeiros, Então nós louvamos a Hashem, que de fato, a cidade de Bauru, que é conhecida como a cidade sem limites, e é onde reside, se localiza a nossa sinagoga Bnei Noach regional, está honrando, o título da cidade sem limites, Por isso que nós falamos da cidade sem limites para o Brasil e para as nações. É o nosso slogan, E Baruch Hashem por isso, pois nós estamos aí juntamente convosco, estamos aí cumprindo de uma certa forma, a nossa tarefa suprema, que é exatamente expandir, a luz divina, a presença divina e dissipar as trevas para transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Na quinta-feira que até o pôr do sol da quinta-feira, Shemini Atzeret, a alegria da Torá. Então, na quinta-feira, nós teremos duas lives, Então, nós teremos uma live amanhã à noite, às 20 horas, a partir da Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, e na quinta-feira, nesse mesmo nosso, entre aspas, estúdio, teremos a reunião, aliás, teremos a live às 9 horas da manhã, para encerrarmos o ciclo dos estudos de Torá 5.784, fazendo uma reflexão com a Parashá Vezot Haberahar,
que é a 54ª porção, fechando o ciclo, né? Então aí nós estaremos encerrando na quinta-feira às 9 horas da manhã com live o ciclo 5.784. E às 14 horas, na nossa live à tarde com a Torá, nós teremos então o início do nosso novo ciclo 5.785 dos estudos de Torá, com a Parashá Bereshit. Então, na quinta-feira, às 14 horas, teremos algumas reflexões sobre a Parashá Bereshit. No sábado, nós teremos a conclusão da Parashá Bereshit, já, né, findando e iniciando um novo ciclo dos estudos de Torá, né? O mês de Tishrei, ele é cheio de festividades, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Shemini Atzeret, Simchat Torah, encerramento de um ciclo de estudos de Torá e início de um novo ciclo dos estudos de Torá, ok? Então, com a graça de Hashem, é onde que nós estamos aí, né, dedicando-nos, né, cada vez mais ao estudo da Torá, das 7 leis de Noah, e a divulgar cada vez mais o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? No livro de Levítico, Vaikra, no capítulo 23, a partir do versículo 33 até o verso 44, é onde que nós temos aí as questões sobre Sukkot. Entre outras coisas, nós temos aí na Torá, né, ou Pentateuco, como queira. Verso 33 do capítulo 23. E o Eterno falou a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa de Sukkot, cabanas, por 7 dias ao Eterno. O primeiro dia haverá santa convocação, e nenhuma obra civil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. No 8º dia haverá uma santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno. É dia festivo, no qual Deus vos retém, Atzeret, né? Então, Shemini Atzeret, é o 8º dia de ser retido, né? Atzeret, que significa retém, né? Ou ficar retido. Nenhuma obra servil fareis. E então, estas são as festas solenes fixas do Eterno, ok? Então, o 8º dia, que é Santa Convocação, é chamado de Atzeret, né? Atzeret, retido, estar retido. Segundo os sábios, falam que o 8º dia é onde o Eterno, né, o soberano, né, ele fala então para o povo judeu, né? Agora teremos uma festa particular, né? Eu, vosso pai, e vocês, meus filhos, estaremos juntos de forma reservada. Durante 7 dias, né, a festividade, ela tem o sacrifício dos touros. Durante 7 dias são sacrificados 70 touros, certo? Esses 70 touros é exatamente em referência às 70 nações existentes na época e que representam todas as nações não judaicas até a presente data, ok? Então, desta forma, durante os 7 dias, então temos aí a festividade Sukkot, o povo judeu junto com as nações, por causa dos touros, ok? E no 8º dia, o Shemini Atzeret, é exatamente a questão de, segundo os sábios, é onde que realmente Hashem, o Eterno, o Soberano, né, o Rei dos Reis, o Pai das Misericórdias, né, ele fala para os seus filhos, né, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. Então esse 8º dia será um dia reservado entre mim e vós, né? Então no 8º dia não tem o sacrifício de touros,
para as nações. Então são sacrifícios pessoais e particulares do povo judeu para Hashem. Por isso Shemini Atzeret, né? Estar retido no 8º dia. Ok? Então é entre aspas, uma festa particular entre o pai e os seus filhos, as 12 tribos de Israel, de forma específica. É uma festa pessoal particular entre o rei e o seu povo, né, o povo judeu, de forma mais restrita. Por isso, Shemini Atzeret, ok? O 8º dia, ou o 8º dia da retenção, estarem retidos, né, para este momento pessoal, este momento particular, ok? E aí, então, né, hoje nós vamos estar falando, né, como mensagem final de Sukkot, né, aqui na nossa tarde com a Torá, algumas reflexões e principalmente deixarmos aqui para os amados a reflexão dos Ushipzini, que são os 7 pastores. Então nós vimos na live anterior os 7 pastores, né, como os pastores do povo de Israel. Hoje nós vamos deixar aqui a mensagem com referência aos Ushipzini, né, os pastores do mundo inteiro, né? Então os 7 convidados ilustres, os 7 pastores do povo de Israel, são os mesmos 7 pastores para as nações, para toda a humanidade. Então nós vamos ver aí, né, o que a Torá traz para nós com referência a essa questão aí. Né, antes disso, nós queremos aqui firmar com os amados a mensagem de Sukkot, que é a mensagem da Sukkah. A Sukkah, né, a tenda ou a cabana, como queira, ela na realidade, segundo o Zohar HaKadosh, né, o livro do esplendor, o sagrado livro, falando em Zohar, né, segundo os nossos rabinos, no português ainda não há uma tradução condizente com a realidade do Zohar HaKadosh. Ok? Alguma tradução que por aí tem, né, segundo os nossos rabinos, é apenas uma questão muito superficial do verdadeiro Zohar HaKadosh, né, que tem em inglês e no hebraico, ok? Então, no português ainda não há uma tradução realmente condizente com as realidades ou as verdades do Zohar HaKadosh, ok? É mais uma questão de trazer um esclarecimento aos amados, para tomarem cuidado aí com alguém que venha, alguém não judeu, né? Ou um rabino não ortodoxo, né? Que venha trazer alguma coisa sobre o Zohar, né? Falando que tem em português isso e aquilo, então precisa tomar muito cuidado com isso daí. Então, segundo o Zohar HaKadosh, né, a Sukkah ela é denominada de Tselá, Demehemenuta, né, Tselá, Demehemenuta, que significa a sombra da fé. Então, a Sukkah, ela é identificada pelo Zohar, o livro do esplendor, como a sombra da fé, né? Por isso a Sukkah, ela respira fé e confiança, emuná e bitachon. Todo o espírito de Hag HaSukkot é transmitir emuná e bitachon, fé e confiança. No que? Ou em quem? No Todo-Poderoso, obviamente. No que? Na Sukkah? Não, porque a Sukkah é frágil, ela é fraca. Então, todo o espírito de Hag HaSukkot é transmitir emuná e bitachon no Todo-Poderoso. É depositarmos realmente toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Hashem, o nosso único e verdadeiro escudo de proteção. Abandonamos o conforto dos lares, construímos uma cabana coberta com folhagens
essa moradia provisória, né? E por ser exatamente uma moradia provisória, não é colocado, os judeus não colocam, né, a mezuzá, né, na sua ombreira, né? Não coloca a mezuzá. Por quê? Porque é uma moradia temporária, ok? Nos ensina que não há morada fixa neste mundo. Esse é outro ensinamento de Sukkot. Não há morada fixa neste mundo, nessa configuração que o mundo está. Então, nós chegarmos e falarmos simplesmente assim, esta casa é minha, você está fora da mensagem de Sukkot. Esta é a minha casa que eu conquistei com tanto sacrifício. Parece que ela é eterna e você também parece que é eterno, né? Vai ficar sempre nessa casa. Não. Então, entre outros detalhes, né, é exatamente para nos ensinar que não há morada fixa neste mundo. Tanto é que quando morremos, né, a casa fica e vamos para a morada do silêncio, né? Como diz o salmista, né? Reservaste as nossas vidas, ou resume as nossas vidas a alguns palmos de terra. Entendeu? Por isso que tem aquele famoso ditado popular, né? 7 palmos abaixo da terra, onde a pessoa é sepultada, né? Então tem esse ditado popular, 7 palmos abaixo da terra, né? Ou então tem aquela forma ainda mais chula, né? De falar, né? Vai comer grama pela raiz, né? Justamente por causa dessas questões aí. Então, quer dizer, não há morada fixa realmente, né? Todos os prazeres materiais são transitórios e efêmeros. Exatamente essa é uma das questões também que Sukkot traz para nós. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela acha que os prazeres do mundo, bem como os desejos efêmeros do mundo, acham que são eternos. Parece que ele vai ficar para semente, não vai morrer nunca, né? Então, Sukkot vem trazer para nós também essas lições, né? Que de fato os prazeres materiais são transitórios e efêmeros, né? Então, os Salmos também, né? Também traz para nós, né? Que as pessoas elas colocam tanta confiança naquilo que transitoriamente possui, que coloca até os seus nomes, né? Então, por exemplo, né? Adquire um sítio, coloca lá o sítio e o nome da própria família, ou que está adquirindo, né? Parece que aquela propriedade vai ser eterna e a família parece que vai ser eterna também, né? Então, assim sucessivamente. Então, os bens materiais adquiridos, as pessoas colocam seus nomes como se nunca mais fossem perdê-los e como se nunca mais fossem morrer, né? E o salmista fala, né, que nenhum poder, né, aquisitivo, nenhum poder financeiro, nenhum poder de posição social pode resgatar a pessoa da morte, né? A morte é de fato a única realidade 100%, sem sombra de dúvida. Por isso que a Sukkot, né, a Hag HaSukkot, né, a festa de Sukkot, traz para nós esta mensagem, né, de Emuná e Bitachon no Todo-Poderoso. É a única forma de sermos eternos, é estarmos no eterno, no Todo-Poderoso, no único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, Redentor e Salvador. Essa é a única forma de nós sermos eternos. E o caminho para isso é através do quê? Da Torá e das 7 leis de Noa. A nossa techuvá diária, as nossas preces diárias, a nossa de Sedaká, né? Vamos dizer assim, são as nossas passagens exatamente para a eternidade. É nestas coisas que nós temos a eternidade, né? E aproveitando Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? É assim que os nossos nomes são escritos e selados no livro da vida. Ok? Então, assim também todos os sucessos e insucessos do ser humano na Terra dependem unicamente da vontade do Todo-Poderoso,
né? Nós fazemos planos, como diz Provérbios, né, de Salomão. Nós fazemos os planos, mas a palavra final pertence a Hashem, né? Essa é uma realidade, né? A mesma coisa, né, vamos dizer assim, né, as coisas que acontecem no mundo. Nós podemos planejar A, B e C, mas o que prevalece é o plano do Eterno. Se os nossos planos estiverem em sintonia com os planos do Eterno, nós vamos a 1000 por hora, vamos assim dizer, né? Realmente tudo que fizermos, ele fará prosperar, né? Tanto no campo espiritual, físico, financeiro e material, né? Ele fará prosperar, porque nós estaremos em consonância com a vontade divina, com o plano divino, que é o quê? Transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. É dentro desse detalhe, dessa tarefa suprema, que muitas pessoas podem ser riquíssimas, mas ao mesmo tempo são pobres, são miseráveis, né? De repente tudo se perde. Uma doença, uma tragédia em família, etc. e tal. E ele vê que realmente o seu poder aquisitivo, o seu dinheiro não compra absolutamente nada daquilo que é importante, né? E aquele que ele é pobre, né, com a sua pobreza, ele serve a Hashem de forma preciosa, nunca lhe falta nada e ele é riquíssimo no campo espiritual, físico, financeiro e material. Entendeu? Por quê? Porque ele está realmente, com aquilo que ele possui, ele está depositando emuná e bitarron no Todo-Poderoso e fazendo com que realmente o mundo seja transformado para ser a moradia de Hashem. E Hashem o faz próspero em todos os níveis, né? Por quê? Porque ele está canalizando de forma real e verdadeira o que é, e não ilusões. Essa é a realidade, ok? Então, por isso, todo o sucesso e todo o insucesso depende do Todo-Poderoso. Se nós estivermos nessa consonância com o Eterno, nessa harmonia com o Eterno, ele nos dará sucesso em tudo aquilo que realizarmos. Se nós não estivermos realmente nessa união, unidade, harmonia com Hashem, certamente os insucessos acontecerão. Não para a nossa desgraça ou tragédia, mas realmente para que nós possamos despertar para aquilo que é real e verdadeiro, para focarmos realmente dentro dessa tarefa suprema, transformar este mundo para ser uma moradia de Hashem, e assim nós podemos, de fato, sermos grandemente abençoados por Hashem. Então, dessa forma, né, se os esforços do indivíduo não forem abençoados pelo Criador, não terão nenhuma validade. Por isso, Hashem disse ao povo judeu quando foi entrar na Terra Prometida: não digam que foi pela força do seu braço que vocês conquistaram a terra, porque desde o princípio eu vos prometi a terra, eu vos dei essa terra, mas deveis dizer que realmente a terra foi dada por Hashem, ok? Então reconhecermos que apesar dos nossos esforços, apesar das nossas labutas, etc, 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 né, nós precisamos reconhecer que o nosso sucesso foi graças a Hashem. É Ele que determinou. Então, por isso, se nós queremos ter sucesso na nossa vida, nós temos que focar na vontade do Todo-Poderoso. Aí você é uma pessoa de sucesso, de conquista, de vitórias. Fora isso, o insucesso bate a porta e te leva para baixo, ok? Então, os esforços do indivíduo, se não forem abençoados pelo Criador, não terão nenhuma validade. Nós não podemos esquecer esse detalhe, certo? Por mais que venhamos nos esforçar, né, como diz também o salmista, né, em vão trabalham os que edificam, se o Eterno não guardar a casa, né, se ele não edificar a casa. Em vão o sentinela vigia, se de fato o Eterno não vigiar a cidadela. Então, quer dizer, tudo depende realmente de estarmos em harmonia, em união com o Eterno. Através do quê? Do estudo da Torá, da nossa Techuvá, do estudo das 7 leis de Noa, das nossas preces diárias, da nossa de Sedaká.
Então tudo está conectado nisto para o nosso sucesso. Fora isso, nós estaremos realmente dentro dos insucessos, né? Então Hag HaSukkot irradia esse espírito de fé e confiança no Criador, né? Então por isso a festa de Sukkot ela é muito importante para que possamos aprender as nossas lições dentro desse aspecto aí, né? Dentro dessa questão de fé e confiança, né? Então os nossos mestres eles dão o exemplo de uma criança, né? Que não tem preocupação nenhuma quando o papai chega e diz assim, vamos viajar. Então a criança festeja. O papai diz, vamos viajar. A criança, ela festeja, ela fica alegre, ela fica irradiante, ela pula, ela canta, ela abraça o papai, ela abraça a mamãe, abraça o irmãozinho, a irmãzinha. Ele está feliz. Ele não está preocupado como será essa viagem. Ele não está preocupado quem vai pagar a viagem. Ele não está preocupado aonde vão comer, beber, dormir, aonde que será as férias, etc, etc. Por que ele não está preocupado com isso? Porque o papai tem a responsabilidade de tudo. Então, desta mesma forma, né, nessa pequena história que os nossos mestres contam, eles simplesmente dizem, Emuná e Bitahon, no Todo-Poderoso, é a chave para todo o nosso sucesso, toda a nossa conquista, toda a nossa vitória. É Emuná e Bitahon. Então, Hashem, ele nos convida para sermos sócios no seu projeto. Então ele diz, tem uma grande festa a ser realizada. É Rosh Hashanah, é Yom Kippur, é Sukkot, é Shemini Atzeret, é Simchat Torah, é Pesach, é Shavuot, é Shabat semanal. Acima delas todas, há uma grande festa a ser realizada nos dias da redenção final, o Shabat, que durará 1000 anos na nossa contagem humana para entendermos a duração desse Shabat, desta grande festa que teremos na redenção final. Então, não é motivo para nós ficarmos preocupados como será essa festa, o que terá, o que não terá, como será, como não será. É motivo de nós estarmos realmente pulando de alegria, podendo louvar, exaltar, adorar, agradecer ao Todo-Poderoso, porque Ele já tem confirmado, desde o princípio, essa grande festa chamada Redenção, Geulah, tanto para o povo judeu como para as nações. Então, é como a criança, Emuná e Bitahon, confiança e fé em Hashem. E realmente estarmos aí fazendo cada vez mais aquilo que é da vontade de Hashem. Kohelet, né, Eclesiastes, né, no capítulo 5, verso 12, diz, a riqueza está guardada ao seu dono para o seu mal. Rashi traz o exemplo de Korah, que se prejudicou por conta de sua riqueza e orgulho, né? Então, qual que é o perigo da riqueza? É exatamente o orgulho, que pode levar a pessoa fora da vontade divina, fora da presença divina. Então, a riqueza poderá ser para aquela pessoa um motivo de grande tragédia na sua vida, na vida da sua família, etc. e tal. Então, quando nós focamos Emuná e Bitahon em Hashem, naquilo que Ele nos chamou para realizarmos na nossa tarefa suprema, transformar o nosso mundo para ser a moradia de Hashem, então, o nosso objetivo em conquistar riquezas, etc. e tal, é exatamente focando naquilo que é nobre, que é exatamente fazer, compartilhar nos 4 cantos do mundo o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, é compartilhar nos 4 ventos do planeta a Torá, a palavra divina e cada vez mais expandindo a luz divina, a presença divina. Tudo que nós formos realizar
isso será focados nisso, nós estaremos realizando com tudo aquilo que é nosso, como diz o Shema, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com todo o nosso poder, que significa o poder aquisitivo, estar envolvido com isso daí, né? Então, focar, emuná e bitahon, né? A festividade de Sukkot traz para nós essa essência principal, né? Essas mensagens, né? Então, por isso, em Sukkot, né? Todo judeu, né? O Yehudi, se desliga das coisas terrestres e se eleva espiritualmente. Por isso tem o mérito de receber, né? Os Shivan Roim, né? O Shiva Roim, melhor dizendo, que são os 7 visitantes, conhecidos como os 7 pastores do povo de Israel, que já comentamos anteriormente, e hoje nós vamos deixar aqui esses 7 visitantes ilustres, com as mensagens de cada um, com referência aos pastores do mundo inteiro, ou seja, os sete convidados ilustres, né? Ou os 7 pastores do povo de Israel, e também os pastores do mundo inteiro, que são Avraham, Yitzhak e Yaakov, Yosef, Moshe e Aharon e David, Melech, o rei David, né? Então esses 7, o Shipzim, os 7 convidados ilustres, né? Os 7 pastores do povo de Israel, os 7 pastores do mundo inteiro, né? Então nós vamos ficar com a nossa mensagem, os pastores do mundo inteiro. Os patriarcas peregrinaram de um exílio a outro e só descansaram depois de trabalhar árdua e penosamente. Abraham abandonou Ur dos Caldeus para ir a Harã e a terra de Canaã. De lá voltou a Harã, regressou à terra de Canaã e depois se dirigiu ao Egito. Issaque residiu no meio dos filisteus, Yaakov fugiu para Arã e depois desceu para o Egito junto com os seus filhos. Yosef foi vendido como escravo numa terra estrangeira, onde foi aprisionado e humilhado. Moshe se viu obrigado a fugir para Midian e o seu irmão Aharon conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos. No entanto, nenhum dos dois pôde entrar na terra prometida. Davi Melech fugiu para Gat Moab e não teve sossego de guerras, né? Então, esse é o pequeno resumo da introdução, os 7 pastores do mundo inteiro. O Rei do Universo concede vida e bondade a todos os habitantes do mundo. Então, vem as seguintes perguntas. Por que ele não provê descanso e bondade aos que o amam? Por que ele fez com que peregrinassem, levando-os de um lugar a outro sem descanso? Né? Então, nós vemos aí o exemplo, né, que foi citado aqui dos 7 pastores do mundo inteiro, né, de forma bem resumida, né, a vida agitada, atribulada, né, que eles tiveram, né? Então, já entrando dentro da questão, né, aqueles que amam a Hashem, né, não deveriam ter uma vida sossegada? E por que eles tiveram uma vida tão atribulada e peregrinassem de lá para cá e fossem vagando, entre aspas, né, de um lado para o outro? Então, a resposta que os nossos mestres trazem é esta. Acontece que Deus quis, primeiro detalhe, a vontade soberana. Ele é o rei. Simplesmente isso. Segunda questão, com que objetivo ele veio permitir que eles realmente peregrinassem de um lado para o outro? A vontade divina é que eles espalhassem luz, bondade e bênção sobre toda a humanidade. Então, quando Hashem fez o pacto abraâmico, ele disse a Abraham,
ele diz: em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Ele não disse apenas que seriam abençoados o povo judeu, mas ele disse todas as famílias da terra. Então o pacto abraâmico, ele realmente é maravilhoso para toda a humanidade. E é por isso que foi da vontade divina que eles espalhassem luz, bondade e bênção sobre toda a humanidade. Se eles ficassem retidos apenas num pedaço de terra, né, o mundo não seria abençoado. As famílias da terra não seriam abençoadas. Então, Abraão, ele exuberava a característica do amor. Por isso que ele era muito hospitaleiro. E em Yitzhak, a característica era da força espiritual. Então a força espiritual estava com Yitzhak. Em Yaakov, a característica dele era exatamente a glória espiritual. Tanto é que ele dormiu ali, naquele lugar que ele chamou de Betlehem. Certo? Aliás, ele dormiu com as pedras, né, que o protegeram, e chamou ali Betel, né, Betel, né, a casa de Deus, né, que depois foi ali construído o lugar, o templo sagrado. Em Yosef, né, José, a característica dele era a santidade. Por isso que Yosef, ele ficou, né, em torno de 22 anos, fora da casa do seu pai, certo? E ele permaneceu íntegro, ele permaneceu em santidade. Por isso que quando Yaakov encontra Yosef, lá no Egito, ele olha para Yosef, e ao olhar para Yosef, ele diz: Yosef, meu filho, vive. Ele estava vendo o seu filho diante de si, ele sabia, ele estava vivo. Mas quando ele olha para Yosef, ele olha pelos olhos de Yosef, ele olha dentro dos olhos de Yosef, ele olha na alma de Yosef, e ele vê que a sua alma permaneceu íntegra, em santidade. Por isso ele disse: Yosef vive. Então, a sua característica, a santidade. Moshe e Aarão, era exatamente característica dele o sacerdócio, né? Eles transformaram o deserto desolado num manancial de águas vivas, né? Tanto fisicamente como da Torá, né? E o serviço a Hashem, do qual toda a humanidade pode beber por todo o sempre. Ou seja, a ação de Moshe em trazer a água viva, que é a Torá, todas as nações estão saboreando essa água viva, não somente o povo judeu. David Meller plantou a semente da soberania divina, que deve governar o mundo, né? Então, em David Meller, nós temos exatamente a promessa de Mashiach, porque Mashiach vem exatamente da linhagem de David, Salomão, ok? Vem dessa jornada de Yehudá, mas é muito focado sobre David Meller, certo? Por quê? Porque o rei Mashiach, que há de se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ele vai restaurar a dinastia de David, o reinado de David, certo? Então, por isso, o Mashiach, ele será reconhecido pelo povo judeu primeiramente, né? Não somente um líder no campo espiritual, mas ele será um líder também como rei sobre todo Israel. E ele guerreará as guerras de Deus, e ele vencerá as nações, os seus exércitos, e ele se tornará rei absoluto, não somente para o povo judeu, mas rei para todas as nações. Ou seja, né, também outra forma resumida de falar dos 7 pastores do mundo inteiro. Como que o mundo inteiro é agraciado por cada um deles, em cada aspecto espiritual da vida de cada um.
Esses pastores fiéis jamais almejaram proveito próprio. E segundo a sabedoria divina, diz: quem não busca ganho pessoal merece o mundo inteiro. Quem não busca ganho pessoal merece o mundo inteiro. Por isso que eles são 7 pastores, não somente do povo de Israel, mas são 7 pastores do mundo inteiro, porque eles tiveram esse mérito e eles têm realmente essa recompensa de serem os pastores do mundo inteiro. É por isso que Abraão foi considerado digno de méritos e Deus o transformou de pai de uma multidão de nações, como está em Bereshit 17:5, certo? Gênesis 17:5, né? Então Deus mudou o seu nome de Avram para Avraham, né? Pai de uma multidão de nações. Com relação a Yitzhak, também em Bereshit 26:4, declara: e serão abençoados por tua descendência todas as nações da terra. Então, em Yitzhak, chamada a semente de Avraham, com Sara, todas as nações da terra serão abençoadas. Foi dito ali em Gênesis. Também em Gênesis 27:29, com referência a Jacob, declara: sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Ou seja, o povo judeu são os filhos de Jacob. A nação de Israel é o filho de Jacob. Por isso Jacob, ele foi chamado de Jacob como pai dos 12 filhos, mas também Hashem o chamou de Israel. Ou seja, o pai da nação de Israel. Então, por isso, em Jacob, sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Aqui está a prova, mais uma vez, de que nenhuma nação prevalecerá contra o povo judeu. Nenhuma nação prevalecerá contra Israel, principalmente a partir de 14 de maio de 1948. Por quê? Porque nós estamos vivendo os momentos iminentes à revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Não tem mais como acontecer holocausto com o povo judeu. Holocausto nunca mais, não é à toa que é dito isto, porque não haverá um novo holocausto. Como também não haverá um novo 7 de outubro de 2023. Daqui para frente, Israel se tornará, o filho de Jacob, se tornará cada vez mais um povo forte, uma nação forte. Não é o sionismo que é forte. Não é o sionismo que traz aí a questão pátria no sentido literal, sem a bênção divina. Mas é o filho de Jacob, o povo judeu, as 12 tribos de Israel. É a nação de Israel onde tem, de fato, a bênção divina. Sirvam-te povos e curvem-se ante ti nações. Pode juntar o mundo inteiro contra Israel, não tem mais como vencer a Israel. Não tem mais como subjugar o povo judeu. Simples assim. Por quê? Porque o soberano, o todo-poderoso, o único e verdadeiro Deus, assim o determinou. E a Torá e o Taná tem inúmeras passagens que assim o confirmam. Ponto final. E em José, em Iosfe, em Gênesis 42, verso 6, declara: e José era o governador da terra. Ele é que fazia vender a todos os povos da terra. É a conquista do povo judeu. Entendeu? Com relação a Moshe, Deuteronômio 32:8 declara: fixou os limites dos povos por causa do número dos filhos de Israel. Ou seja, o limite dos povos é de acordo com o número dos filhos de Israel, os filhos de Jacob.
Ou seja, as nações vão até um ponto, dali para frente não tem como ir mais. É a limitação das nações com referência ao povo judeu. Ok? É a bênção de Moshe. Com relação a Aharon, Salmo 132, versos 2 e 3, 133, melhor dizendo, o Salmo, versos 2 e 3, declara: é como óleo precioso que unge a cabeça de Aharon, do qual escorrem gotas para a sua barba, como bênçãos ordenadas pelo Eterno, sejam elas perpetuadas em sua vida. Né? Então, essa com relação a Aharon. Aharon era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então aqui está dizendo que através do sumo sacerdócio de Aharon, o gotejar realmente do óleo precioso, que é do azeite precioso, serão realmente bênçãos ordenadas pelo Eterno sobre não somente o povo judeu, mas sobre todas as nações nos dias do rei Mashiach. Todas as nações serão abençoadas com esse óleo precioso do Kohen Gadol para as nações. E com relação a David Melech, né, Salmo capítulo 2, verso 8 diz: pede-me e te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Aqui está falando do justo e verdadeiro Mashiach, que como rei, ele restabelecerá a dinastia de David, certo? E por ter vencido as guerras de Deus, ou seja, as nações inimigas que se levantarão naquele momento contra o povo de Israel, contra o povo judeu, e o rei Mashiach, ele vencerá todos os exércitos, são as guerras de Deus, certo? Então, como herança ao rei Mashiach, as nações lhe serão dadas como herança. E por isso, o rei Mashiach, ele não será somente rei sobre Israel e o povo judeu, mas ele será rei sobre todas as nações. Entendeu? Sobre todas as nações. Então, por isso, né, de fato, os pastores do mundo inteiro realmente têm as suas, vamos dizer, né, as suas raízes, não somente em Israel, mas as suas raízes a partir de Israel se estenderão sobre todas as nações. Por isso que escrito está pelo profeta Ishayahu, né, que de Jerusalém sairá a palavra da Torá para todas as nações e cobrirá toda a face da terra como as águas cobrem o mar. Ok? Ou os mares, ok? Então, dentro desse aspecto aí, sem sombra de dúvidas. Bom, e agora, os descendentes desses patriarcas, né, se apresentam com alegria perante Deus na festa de Sucote, dizendo: Senhor do universo, não ansiamos nem por morar em nossas casas, nem pelos produtos agrícolas de nossos campos. Tu és o nosso único anseio. Quando chegam a esse nível de alegria pura, eles se tornam uma fonte de bênçãos para si mesmos. E não somente para si mesmos, mas para toda a humanidade. Por quê? Porque quando o povo judeu é abençoado, as nações são abençoadas. Quando há paz na nação de Israel, há paz para as nações. Caso contrário, é a mesma coisa. Por mérito deles, graças e bênçãos divinas recaem sobre o mundo inteiro durante todo o ano. Nem mesmo os sacrifícios que eles oferecem durante Sucote objetivam a si próprios. Eles oferecem 70 novilhos para expiar pelas 70 nações, para que elas também possam merecer recompensas divinas. Só depois de concluírem os sacrifícios trazidos em nome de todas as nações durante os 7 dias, eles trazem oferendas para si, que é o caso do 8º dia, né? Declara: e o 8º dia será dia de assembleia para vós, ou seja, só entre eu, Deus e Israel.
E ofereceis em oferta de elevação, oferta queimada, um novilho, né? Números capítulo 29, 35 e 36, e também Levítico capítulo 23, que nós acabamos de ler. Primeiramente tragam oferendas em prol delas, das nações, depois tragam oferendas em prol de si próprios. Deus disse ao povo de Israel: eu vos transformarei em pastores para que cuideis de meu mundo, com amor, misericórdia e bondade. Sois pastores, filhos de pastores. Portanto, é adequado que os pastores fiéis de antigamente morem no abrigo da fé, junto de vós, seus filhos fiéis. O que faz com que os israelitas mereçam tal grandeza é o mérito de reduzirem os seus prazeres mundanos e se regozijarem com alegria verdadeira ao cumprirem os preceitos de Deus, morando na Sucá, o refúgio da fé, né? Como diz, né, o Zohar, o livro do esplendor, né? Tselá de Mehemenotá, ou seja, a Sucá é a sombra da fé, a Sucá é o refúgio da fé e da confiança no Todo-Poderoso, ok? Então, amados, né, essa aqui fica como sendo a nossa mensagem final, né, que quinta-feira nós estaremos aí nos dedicando às 9 horas da manhã, na live aqui, com Vezot Haberahar, né, a conclusão do ciclo 5.784 dos estudos da Torá, com a última Parashá, a única que não é lida em Shabat, né? Ela é lida depois de Sukkot. E na quinta-feira, às 14 horas, nós estaremos à tarde com a Torá, trazendo já o início das reflexões e o início do novo ciclo, né, dos estudos de Torá, 5.785. E assim nós teremos então, né, no mesmo dia que se encerra um ciclo, inicia o outro ciclo, sem espaço vazio, sem vácuo nenhum, né, para que o mundo continue existindo. Ombro a ombro com o povo judeu, vamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem, ok? Então a nossa programação é amanhã às 20 horas, diretamente da Sinagoga Benei Noa Regional Bauru, teremos aí a transmissão do nosso 8º dia, né, Shemini Atzeret, né? Na quinta-feira, às 9 da manhã, um shiur sobre a última porção da Torá. Às 14 horas da quinta-feira, à tarde com a Torá, teremos o início do novo ciclo dos estudos de Torá, certo? E na sexta-feira teremos aí a celebração do Shabat, né? Até a última sexta-feira nós tivemos aí o pão redondo mergulhado no mel. Na próxima sexta-feira os pães, né, as halot, voltam à sua normalidade, trançada e comprida, né, e mergulhada no sal na hora do Kiddush, né? O sal simbolizando que o pacto do eterno, que o pacto do Todo-Poderoso é eterno, ok? Então é isso daí. E também nós vamos avisando aqui que a construção da nova sede do Beit Chabad de Brooklyn, né, lá com o nosso Rav Yaakov Giran Stadit, a segunda remessa nós estaremos enviando agora na próxima sexta-feira, né? De acordo com as festividades, todos envolvidos nas festividades. Então nós esticamos aí o prazo, né? Quem vai colaborar, envia aí, a descrição está na nossa live, né? Para a nossa segunda tesoureira, Thaís Pereira Martins Ribeiro. O Pix dela é o seu CPF 369-403-688-17, Caixa Econômica Federal. Então aqueles que quiserem colaborar com a sua tzedakah, estejam enviando aí, que sexta-feira é a data que nós estaremos enviando a nossa segunda remessa para a sinagoga sede lá no Brooklyn, São Paulo, ok? É isso daí, vamos em frente e que nós possamos aí nos regozijarmos em Hashem, o Todo-Poderoso e único da nossa salvação. Shalom, shalom, até lá.